Informação, serviço, transparência, compromisso. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Olá! Gastos com o Carnaval 2014 foram discutidos em audiência pública. Bate-papo marcou as atividades da casa em homenagem ao Dia do Professor. A APECAM apresenta camiseta alusiva ao Outubro Rosa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Ontem à noite, parlamentares e carnavalescos estiveram no plenário da Casa para discutirem as dificuldades do Carnaval pelotense. A audiência pública foi proposta pelo presidente da Casa, vereador Ademar Ornel, e pelos vereadores Tenente Bruno, Ricardo Santos e Marcos Ferreira. O objetivo do encontro foi apontar os problemas da Folia 2014 e saber como estão os preparativos para o evento em 2015. O ponto alto da discussão foi a festa deste ano, que, segundo o presidente da casa, ficou abaixo das edições anteriores. O questionamento é para que a gente não cometa em 2015 os mesmos erros que apequenou o Carnaval de 2014. Estamos fazendo uma revisão do Carnaval de 2014 para que 2015 a gente tenha um Carnaval um pouco melhor. Comece a resgatar esse Carnaval que esse grupo que está organizando o Carnaval apequenou. Tive um Carnaval que trazia recursos na rede hoteleira, na rede de serviço. Nosso Carnaval de 2014 não trouxe aumento de um leito sequer na rede hoteleira. Diante dessa situação, o questionamento dos vereadores é por que os gastos com o evento não diminuíram. Nós vimos que diminuiu significativamente a estrutura, o número de peças de estrutura, ou seja, de lugares a serem vendidos, de 9.000 para 1.800, e os custos não só continuaram mesmo, aumentaram. Isso tem alguma coisa errada, tem uma coisa debaixo do tapete. Tem que levantar esse tapete para mostrar. E aí fico culpando os carnavalescos que se vivem do carnaval. Os carnavalescos receberam em torno de 10% do valor que foi destinado no orçamento total dos gastos de carnaval. Muito pouco em relação ao que eles fizeram. As possíveis irregularidades foram apontadas das mais diversas formas. Dentre os exemplos, os quase 20 mil gastos com a alimentação, aproximadamente 100 mil com a mídia e também a maneira como foi contratada a empresa de segurança. A segurança foi contratada uma empresa o dobro da segunda colocada, né, quase 400 mil reais, 398 mil reais, onde no qual essa empresa, parte do contrato, exigia que fosse vigilantes, né, e armados, né? Então encontramos lá segurança e muitos que não eram segurança. Além disso, no primeiro dia de trabalho, eu, o vereador Tenente Bruno, o vereador Marcos Ferreira, Marcola, fomos fazer uma intervenção para ver o momento, né, do começo dos trabalhos da segurança, e encontramos um número bem menor de segurança do que o contrato exigia. O que acontece? Na hora foi expedida uma multa, que era uma das cláusulas contratuais, uma ata assinada pelos vereadores e pelo superintendente Romualdo, né, e o dono da empresa, o representante da empresa naquele ato, e essa multa não foi descontada do contrato. O contrato foi pago em valor integral. Os carnavalescos ainda reclamaram da falta de diálogo com o poder público municipal, já que, segundo o presidente da Associação das Entidades Carnavalescas, houve um acordo entre a Prefeitura e as escolas do Grupo Especial para o Carnaval que passou. Mas agora, para surpresa de todos, o Executivo, através de documento, disse que desconhece o que tinha sido acordado entre as partes. Abriram mão de desfilar em 2014 para que essa verba fosse investida numa passarela definitiva, e isso não aconteceu. Eles estão cobrando que não sejam penalizados, de acordo com o regulamento, que diz que é uma perda de 25% da subvenção. A subvenção já é pouca, e se estirar 25%, ela vai ficar mais difícil ainda de colocar as entidades. Então é isso que as entidades têm provocado, é que se cumpra esse acordo que foi feito lá em janeiro desse ano. Outro questionamento
é quanto à ausência de retorno das solicitações feitas pela ACECAP. E a principal dela é que se dê prioridade para as entidades em relação à subvenção, né? Isso é uma das principais demandas. A gente procurou dentro disso algumas alternativas para que se pudesse aumentar essa subvenção, e essas que não foram atendidas. Uma era dividir o borderô no dia dos desfiles, né, já que ele não significa tanto, mas para as entidades seria significativo esse aumento, que cada dia de cada categoria, o que fosse arrecadado na passarela, fosse repassado para as entidades como uma forma de aumento de subvenção. As entidades gostariam disso, não sabem nem quantos seriam, mas já seria uma medida favorável às entidades, não foi bem vista. Uma outra coisa que a gente encaminhou um projeto quanto à Casa do Samba, seria um lugar de referência na cidade, onde seriam vendidos os ingressos dos eventos das entidades, camisetas, produtos promocionais, e até hoje a gente não teve resposta da Prefeitura. Nas declarações, os vereadores destacaram que não conseguem entender como que cidades pequenas da metade sul conseguem ter êxito nos carnavais, enquanto que Pelotas não evolui. O nosso carnaval está sendo suplantado, ultrapassado, e já foi há bom tempo, para o carnaval de Jaguarão, para o carnaval de São Lourenço, para o carnaval de Arroio Grande. Cidades menores começam a tradição carnavalesca. Então, essa gestão do carnaval tem sido muito errada, tem atuado muito, de forma muito irresponsável até, e incompetente. Para viabilizar as entidades, elas estão diminuindo o seu formato, apequenando o tamanho das entidades. E é isso que a gente quer salientar para a opinião pública, que se na passarela não forem aquilo que se espera da sua entidade, entendam. Com a ausência de definições sobre a próxima folia pelotense, os parlamentares tiraram como encaminhamento da audiência a busca de esclarecimentos para as dúvidas do Carnaval 2014 e de informações sobre o evento de 2015. Nós iremos encaminhar uma pedido de audiência com o prefeito municipal, junto com a Associação das Entidades Carnavalescas, para que possamos levar as pautas de reivindicação ao prefeito, que possa receber os vereadores e a associação representante do Carnaval. Iremos fazer a convocação dos secretários responsáveis pelo Carnaval 2014, para que eles possam vir oficialmente prestar contas do que foi os gastos que chegaram em torno de mais de R$1.800.000 com o Carnaval 2014 na nossa cidade. O vereador Marcos Cunha encaminhou pedido de informações ao Executivo para saber a quantidade de tijolos que foram doados pelas olarias para a Prefeitura desde o início de 2013. Na verdade, é uma contrapartida que é recebida pela Prefeitura. O vereador Marcola até informou hoje que seria em torno de 20 mil tijolos recebidos pela Prefeitura mês. Então, 20 mil tijolos por mês é uma quantia significativa, né? Então, se desde o início do governo, lá em janeiro, nós estamos recebendo 20 mil tijolos, como justificar que o Colégio Pelotense, por exemplo, ficou sem um muro de 8 metros durante um ano? Nós temos pelo menos 16 pedreiros na prefeitura e recebemos 20 mil tijolos. A gente sabe que para construir um muro de 2 metros por 1 metro ali, é em torno de 40 tijolos por metro quadrado que se gasta. Eram 8 metros. Então faz a conta ali, nós tínhamos ali menos de 1.000 tijolos para ser colocados, 500 e poucos tijolos. Seria necessário para levantar o muro do Colégio Pelotense. Representantes da APECAN, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, estiveram na Casa Legislativa e foram recebidos pelos vereadores para lançar uma camiseta em prol do Outubro Rosa. O movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza a luta contra o câncer de mama e visa estimular a participação de empresas e entidades. A nossa expectativa é que as pessoas se conscientizem cada vez mais na prevenção do câncer de mama. É com esse intuito que a APECAN lança camisetas para arrecadar fundos para o tratamento de pacientes que apoiam. As camisetas estão à disposição na APECAN, na nossa unidade Pelotas, na Barão de Santa Tecla 821, quase na frente do pronto-socorro. O custo é R$15. O que nós arrecadarmos da venda dessas camisetas vai ser revertido nos benefícios dos nossos pacientes. E para a manutenção da casa de apoio. Que nós temos a casa de apoio, que temos 12 leitos para os pacientes que vêm do interior e ficam conosco para fazer o tratamento. Em visita à Casa Legislativa, representantes da associação estiveram em reunião com o presidente da casa, vereador Ademar Ornel, e com o vereador Rafael Amaral e a diretora Marilu Sicurs. Primeiro, o reconhecimento da atividade do APECAN, que é também significativo, trabalho voluntário, trabalho importante de apoio e de prevenção que realizam. E a Câmara tem que estar aliada a essas questões, por ser questões importantes na vida das pessoas
na saúde das pessoas e que tem criado muita angústia naqueles que são acometidos desse problema. Então nós queríamos apoiar, reconhecer, acima de tudo incentivar e participar do processo de trabalho que eles realizam. Na conversa informal de lançamento das camisetas, os representantes do Legislativo se comprometeram a auxiliar na busca por melhorias no sistema de diagnóstico e de tratamento do câncer. E também se dispuseram a analisar uma forma de repasse de verbas para a associação continuar com seu trabalho social. Eu sou vice-presidente da Comissão de Saúde, né? Nós queremos que eles participem da Comissão de Saúde e também do Conselho Municipal de Saúde. Vou falar com o presidente do Conselho Municipal de Saúde para conseguir uma cadeira a mais, para ter um espaço para a PECAM debater o trabalho que faz e também o número que é de investimentos na oncologia. Eu acho que nós temos que aportar todos os nossos esforços nesse sentido, ou seja, recursos no orçamento do município, na questão da saúde, eventuais sobras do Legislativo também contribuir nesse sentido, que a gente possa fazer um grande mutirão, um grande esforço nesse sentido, de poder realmente participar de forma efetiva e clara com recursos financeiros e recursos humanos. Confira agora os principais temas abordados na sessão plenária de hoje. O vereador Rafael Amaral falou sobre a importância da Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. O parlamentar disse que a APECAM vem realizando um excelente trabalho no estado e que vai conversar com o prefeito municipal para ver a possibilidade de realizar um convênio com a associação. O vereador Tenente Bruno falou sobre o problema com buracos nas ruas de toda a cidade. Segundo o parlamentar, as vias estão em um estado tão precário que prejudicam tanto os carros quanto pedestres e não são exclusividade de um bairro ou de outro. O vereador Marcos Ferreira criticou os elevados gastos públicos municipais com publicidade. Segundo Marcola, a resposta do pedido de providência encaminhado por ele constatou um gasto de mais de 500 mil em autopromoção da prefeitura, gastos que o parlamentar considerou completamente desnecessários. Para o vereador, o secretário de comunicação da prefeitura precisa ser convocado para esclarecer os gastos ao parlamento. O vereador professor Adinho falou sobre o Dia do Professor. Segundo o parlamentar, não há o que ser comemorado, pois a profissão do magistério é desprestigiada pelo poder público em todas as instâncias, com salários baixos e péssimas condições de trabalho. Para o parlamentar, motivos como esse explicam as mais de 30 mil vagas não preenchidas para professores em todo o país. Para Adinho, melhorar a educação está diretamente ligado a melhorar a condição de vida dos professores. Para o vereador Marcos Cunha, investir e dar prioridade para a educação é possível e existem exemplos de gestão ótimos na história do país, como a do ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, que construiu mais de 500 escolas de tempo integral no estado. Marcos Cunha ressaltou que, no município de Pelotas, existe dificuldade até para realizar pequenos reparos nas escolas que já existem, como o Colégio Pelotense, que ficou com o muro danificado por quase um ano. O vereador Idemar Baes falou sobre as condições de uma ponte na colônia Aliança, que está com a estrutura comprometida. Segundo o parlamentar, além de ser nas proximidades de uma escola, pela área passam caminhões pesados de uma empresa de cerâmica, que estão precisando evitar a ponte e realizar desvios. O vereador Antônio Pérez falou sobre uma decisão judicial em Minas Gerais, que aplicou o conceito de uso capião a um terreno público. O parlamentar explicou que a decisão do Poder Judiciário Mineiro de cessão do local foi baseada no princípio constitucional da função social da propriedade e que, baseado nesse processo, o parlamentar pretende trazer a discussão para casa. Além disso, o vereador parabenizou os professores pelo dia deles e disse que concorda com a tese do senador Cristóvão Buarque, que disse que a verdadeira revolução para a transformação social é pela educação. O presidente da casa, Ademar Ornel, também utilizou o espaço na tribuna para falar sobre o Dia do Professor e disse que a data é importante para refletir sobre políticas públicas para a educação. Segundo o parlamentar, considerando as condições de trabalho do magistério, trabalhar na área é, acima de um plano de carreira, uma filosofia de vida. Confira no próximo bloco o bate-papo entre professores que aconteceu no plenário da casa. Nós já voltamos, fique conosco. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo.
Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Já é rotina o sofrimento da população com as ruas em péssimas condições de trânsito. O vereador Tenente Bruno esteve no bairro Navegantes 2 para conferir as dificuldades da região. Buracos, poças d'água, alagamentos e acidentes, esse é o panorama atual do Navegantes 2. Os moradores se deparam constantemente com esses problemas. O problema é que aqui faz mais de 8 anos que isso aqui está um alagamento, então isso aqui fica um buraco. Ficar de vir e até hoje não apareceu ninguém. Os bueiros de quase todas as esquinas estão entupidos, tanto pelo acúmulo de sujeira como pelo depósito de saibro que com a chuva se transforma em barro. Tá complicada a situação aqui, o dia de chuva mal chove e já fica tudo alagado, aí o pessoal não consegue passar a pé, ficar botando pedra, o pessoal aí passa de pé descalço na água aí, complicado, né? O pessoal passa de carro, moto, é bem complicada a situação aqui do bairro aqui no caso agora. Tá toda hora alagando aqui nessas poças, aí tá tudo entupido aí no caso. O vereador Tenente Bruno, em visita à localidade e em conversa com os moradores, viu a realidade vivida por eles, que em dias de chuva não conseguem sair de casa. Um verdadeiro absurdo, um descaso com a população aqui do Navegante, aliás, de toda a cidade. E aqui, principalmente, esse buraco, né? Que a gente veio aqui, denunciou semana passada, né, que ia virar um ônibus aqui, ia capotar. E precisou capotar um caminhão, o motorista se atirar de cima do caminhão para não morrer esmagado pelo caminhão, para que alguma providência fosse adotada. A gente pede aqui para o nosso executivo, por favor, olhe para o Navegante, vamos desentupir os bueiros, vamos arrumar as ruas como tem que ser feito. As pessoas estão cansadas de esperar. E não é só o Navegante, o nosso Balneário dos Prazeres, a nossa cidade inteira. Por favor, olhem para a nossa cidade, olhem para o cidadão que tem que caminhar no meio do lodo. Os ônibus que não conseguem circular, por favor, estamos pedindo. Numa das principais ruas, onde a passagem de ônibus é praticamente intransitável, causando acidentes no local. Segundo Dona Maria Mesquita, há poucos dias um caminhão tombou na frente de sua casa. Ele derrapou, estava um barranco ali, ele derrapou para o lado, aqui para o lado da valeta, e virou. Aí o motorista, não sei se era motorista ele que era, se atirou de dentro do caminhão. E foi a primeira vez que aconteceu? Foi a primeira vez, depois que o ônibus também deitou, só não chegou a virar. Quando nossa equipe estava fechando a matéria, a moradora Vanessa Belloni, que vinha com marido e filha de bicicleta, se acidentou na frente da câmera, comprovando que melhorias precisam ser feitas com urgência no local para que as pessoas tenham segurança. Então, a gente acabou de ver que você caiu aqui por causa dos buracos. Como é que é isso? Já aconteceu outra vez contigo? Várias vezes, isso aí é sempre, as crianças se machucam, o meu guri já se acidentou aqui, que bateu num ônibus no final do ano passado. Isso aí é a mesma coisa sempre, não muda nunca. No quadro A Cidade Reclama de hoje, nossa equipe foi até uma rua do Getúlio Vargas para verificar a situação enfrentada pelos moradores. Realmente não são só buracos que encontramos por aqui. Vejam só, lixos e muito barro. A situação que preocupa os moradores são as más condições que se encontram as ruas do bairro. Eles alegam que é falta de manutenção e sobram buracos por todas as partes. Inclusive uma moradora salienta que já teve prejuízo com o veículo de propriedade dela. O problema é os buracos, tá horrível. Eu tenho até documento, que eu tô com uma caminhonete que recém tive que fazer amortecedor porque quebrou tudo, não tem como andar mais na cidade de Pelotas. E nós temos 100 ônibus. Para te ter uma ideia, eu para ir para o centro eu tenho que pegar aqui na faixa, fazer toda a volta na vila ou ir lá no Pestana pegar.
porque o ônibus não está passando mais. E quem mora no local, espera providências imediatas do Poder Executivo. Se você também tem problemas no bairro ou na rua onde mora, ligue para a redação da TV Câmara, pelo telefone 3222-1150, que a nossa equipe vai até você. Dando sequência às atividades alusivas ao Dia das Crianças, vamos lembrar que amanhã, a partir das 11 horas da manhã, acontece a sessão da Câmara Mirim. 21 crianças de diferentes escolas da cidade vão estar no plenário, assumindo o papel de vereadores por um dia. Eu acredito que a grande importância é justamente para que as crianças possam conhecer o parlamento e conhecer qual é o verdadeiro papel do vereador, né? E poder serem multiplicadores dessa ideia nas suas escolas, no seu bairro, na sua própria família. Então esse é o nosso grande objetivo. Hoje, 15 de outubro, é comemorado o Dia do Professor. E na manhã de ontem, a Câmara Municipal prestou o reconhecimento com a realização de um bate-papo com educadores de diversas áreas. Além de professores da rede pública, estiveram presentes também o presidente da Câmara, vereador Ademar Ornel, o vice-presidente da Comissão de Educação, vereador Marcos Cunha, e a diretora-geral da Casa, Mariluce Kurs, que também são professores. Ser professor é ser encantamento, é ser desafio, é ser comprometido, é ser sensível, é ser tudo num só. O principal tema tratado foi os números do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em comparação à realidade encontrada nas escolas. Então, manipulações existem nessa área só para melhoria do índice do IDEB, para depois apresentar nos períodos eleitorais, como, olha, o meu estado melhorou, nós saímos do índice do IDEB tal para o índice do IDEB tal. Melhorou a educação no estado? Não. Continua péssima? Continua. Os professores continuam sem o piso? Continuam. Ah, mas o índice do IDEB melhorou. O momento também foi de celebração e reflexão sobre os desafios da profissão. Eu sempre digo que professor não é mais do que profissão, é filosofia de vida. Tu não enriquece sendo professor. Então, tu faz a opção na vida para ser professor. Hoje, o professor, principalmente da educação infantil, que é da minha área, é um multiprofissional. Nós não somos simplesmente professores. Hoje nós somos um pouquinho enfermeiro, um pouquinho orientador educacional, um pouquinho psicólogo. Está meio distorcido isso, qual é o papel do educador e qual é o papel da família. E o educador acaba abraçando esse papel mais amplo, né? E aí até para o próprio aluno isso não fica bem definido. Nosso aluno é a nossa força, né? De levantar todo dia de manhã e fazer o melhor que a gente pode por ele. Queremos mais uma vez parabenizar todos os professores pelo dia de hoje, pois são eles os verdadeiros responsáveis pela formação dos profissionais das mais diversas áreas. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência e nos encontramos amanhã.